Amém. Um bom dia para todos, na paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Hoje quero falar sobre esse tema, levando o nome de Jesus. Repita comigo, levando o nome de Jesus. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, desposada por José, antes de coabitarem, aconteceu que ela ficou grávida do Espírito Santo. E José, seu marido, sendo justo e não queria infamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Mas quando ponderava nestas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela nascer é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Senhor, mais uma vez, eu oro em nome do teu Filho para falar do teu Filho. Nessa rádio, e que as pessoas que ouvirem possam levar adiante esse nome, o nome sobre todo nome. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vivemos numa época de ignorância religiosa, ignorância espiritual. As pessoas que acreditam em Deus dificilmente lembram ou sabem que Jesus Cristo é o único caminho que leva para o céu. Eu já fiz essa pesquisa religiosa com centenas de pessoas que não acertaram. É uma doutrina bem elementar, bem fácil para nós que estamos habituados a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, o leitor superficial logo descobre que Jesus, principalmente no Novo Testamento, onde a biografia dele, a história da igreja, as cartas dos seus apóstolos, falam sempre dele. Mas ainda reina uma ignorância a respeito deste nome. As pessoas pensam assim: Deus está em cada um de nós. Basta crer em Deus. Deus existe. Não faço mal para ninguém. Tudo que fala em Deus é bom. Geralmente essas pessoas não pronunciam o nome Jesus Cristo. Por isso que esse tema é importante. Levando o nome de Jesus. Lá em João 14, quando ele disse sobre o céu, sobre na casa de meu pai há muitas moradas, os discípulos estavam tristes, não sabiam para onde ele ia. Mas ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas antes dele dizer isso, ele falou: credes no Pai, em Deus, credes também em mim. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. E as pessoas descrentes nem chamam Deus de Pai, porque quem lê a Bíblia logo descobrirá a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Credes em Deus Pai, crede também em mim. João 14:1. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho,
não honra o Pai que o enviou. João 5:23. Então a salvação depende de crer naquele que o Pai enviou. João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem vida eterna. Quem ouve as minhas palavras. Por que ele diz quem ouve? Porque a maioria não procura ouvir. Só vai ouvir se nós falarmos. Deus não autorizou os governos da terra falarem deste nome. Não é o governo que vai dizer, os senadores, os deputados, o presidente da república. É você, meu irmão, que foi chamado para levar esse nome. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz que antes de se convertermos, éramos guiados a ídolos mudos. O ídolo não fala, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem pé e não andam. Éramos guiados pelos ídolos mudos, mas agora quero vos saber que ninguém que diz que pelo Espírito Santo Jesus é anátema. Não, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, temos que proclamar e levar o nome de Jesus como Senhor, e depois como Salvador, e depois como Mestre. Há mais referências na Bíblia de Jesus como Senhor do que como Salvador, e depois como Mestre. Os judeus chamavam Jesus de Mestre, porque nada sabiam da cruz. Nós que passamos pela cruz, Ele é nosso Senhor. Ele nos salvou, Ele nos livrou de nossos pecados. Você está livre do seu pecado? Então Ele é teu Salvador. Ele te controla? Então Ele é teu Senhor. Ele te ensina? Então Ele é teu Mestre. Senhor, Salvador e Mestre. Mas a gente percebe no dia a dia, até mesmo de cristãos novos convertidos, que precisam ser orientados pela Bíblia, reina uma certa timidez nas pessoas em pronunciar o nome de Jesus Cristo. Eu conheci um irmão, já idoso, ele sentava no ônibus e a primeira pessoa que chegasse, ele puxava assunto. Olha como ele falava. Já ouviu falar do filho da Maria? Ele entrava na conversa assim. Conhece o filho da Maria? Que Maria? A Maria. O filho da Maria, você conhece? Mas que Maria? Mulher de José. Mas que José? O carpinteiro. O filho de José e Maria, o nome dele é Jesus. Aí começava a ensinar o evangelho. Você conhece o filho da Maria? Ele começava qualquer ensino com essa frase. Você conhece o filho da Maria? É um gancho, é uma oportunidade de falar o nome de Jesus. Então, em 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Nós somos pó da terra. Eu pergunto, o pó pode louvar a Deus? O pó pode falar de Jesus? O pó pode anunciar a verdade? Vamos ler o Salmo 30, versículo 9. Faz essa pergunta. Salmo 30, aquele salmo conhecido, aquele salmo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no verso 5.
No verso 9. Que vantagem haverá em meu sangue se eu descer ao túmulo? Porventura o pó te louvará? Anunciará ele a tua verdade? E o ser humano que está fisicamente vivo, sendo pó da terra, ele louva a Deus de si mesmo? Não. O meu louvor virá de ti, Senhor, na grande congregação. O meu louvor virá de ti, Senhor, na grande congregação. Deus colocou um louvor na boca de Josué. Deus nos lembra os seus louvores. Abre minha boca, Senhor, e louvarei o teu nome. Salmo 50, verso 15. Abre minha boca, Senhor, e louvarei o teu nome. Então, o nome Jesus Cristo é pouco falado. E a Bíblia diz que é o nome sobre todo nome. A Bíblia é o livro mais vendido, mas não posso dizer que é o livro mais lido, porque estamos em tempos de apostasia. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e doutrina de demônios. Eu estava numa Uber, comecei a conversar com o motorista. Ele perguntou: que igreja você vai? Tal igreja. Você é o pastor lá? Eu falei: não, o pastor é Jesus. Opa, gostei. Ele falou: gostei. Já vi que você sabe teologia. O pastor é Jesus. Aí ele disse para mim: é o mesmo orixá da Umbanda. Eu falei: não, não é mesmo não. Mas eu não discuti, mas deixei uma semente para ele. Ele é um desviado que aderiu a Umbanda, dizendo que o candomblé faz o mal e a Umbanda faz o bem. Falei: olha, vamos classificar isso aqui. Toda essa ramificação de espiritismo, Umbanda, Quimbanda, candomblé, vodú, magia negra, tudo isso teologicamente é chamado baixo espiritismo. Tem o espiritismo científico, tem o espiritismo de Allan Kardec, e tem o baixo espiritismo, que inclui a Umbanda que você está. Ele escutou tudo, não criticou nada, com muita educação. Nós também temos que falar evangelho também com classe, com educação, mas não omitir a verdade. Não omitir a verdade. Tem que ser firme na verdade. Falar a verdade. Jeremias diz: com quem está a verdade, fale a verdade ao seu companheiro. Tem Zacarias 8,16. Falai a verdade ao seu companheiro. Então ele ouviu tudo que Jesus não é orixá da Umbanda. Jesus é o Filho de Deus. Então, temos que plantar uma sementinha. Temos que falar do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Quando Pedro fez aquela pregação junto com João, em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo podemos ser salvos, as autoridades ficaram maravilhadas que eles eram homens sem letras, indoutos, mas eles sabiam que eles estavam andando com Jesus. Atos 4, versículo 12. Pedro diz: em nenhum outro há salvação, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. E no verso 13, as autoridades souberam que eles andavam com Jesus. Se nós andamos com Jesus, por que não falamos dele? Faça que nem aquele irmão no ônibus. Você conhece o filho da Maria? Você conhece o filho da Maria? Aí começa a falar de Jesus.
levando o nome de Jesus. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, se fez em forma de homem, se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que era sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu quero dizer com esta mensagem é que o nome Jesus tem que ser pronunciado. Jesus não é uma religião, Jesus não é um crucifixo que você carrega no peito. Jesus Cristo está vivo. Ficou 40 dias com os apóstolos na terra. Tomé tocou nele e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele comeu um favo de mel e peixe assado. Lucas 24. Ele andou com os apóstolos 40 dias. Devemos levar o nome de Jesus. Levar o nome que perdoa pecados. Levar o nome que cura enfermos. Levar o nome que traz alegria. Levar o nome que traz paz. Levar o nome que ressuscita mortos. Levar o nome que santifica. Em Corinto havia devassos, sodomitas, afeminados, beberrões, ladrões. Mas Paulo diz: haveis sido isso, mas haveis sido justificados, lavados, santificados pelo Espírito de Deus e pelo nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Vamos ler essa passagem? Em 1 Coríntios, no capítulo 6. Uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Tinha todos os dons. Corinto é uma igreja na Grécia, no sul, onde Paulo esteve ali, doutrinando. Diz assim a palavra de Deus, versículo 10: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mentirosos, nem os roubadores, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em outra passagem, Tito 3, diz que a nossa salvação não veio por obras, mas haveis sido lavado pelo Espírito Santo, regenerado e santificado pelo Espírito Santo. Tanto em 1 Coríntios 6:11, como Tito 3:5. Aqui diz: haveis sido lavados, justificados, santificados pelo Espírito Santo e pelo nome de Jesus Cristo. Agora, tem um detalhe. Para que o sangue de Jesus tenha eficácia na nossa vida, é importante, necessário, urgente,
andar na luz. O meu pai sempre citava esse texto. Parece que era o texto que ele mais lia. Qual o versículo-chave da Bíblia? Ele perguntava para mim. Tá bom, eu vou citar um, não sei se eu vou acertar. Ele, não. O versículo-chave é esse. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu irmão e ouvinte, se você está andando em trevas, hoje o sangue de Jesus não está te purificando. Se você vive no pecado, na prática do pecado, consciente, Jesus morreu em vão por você. Você não está desejando, como ouvimos ontem na escola dominical, você não está desejando a santificação, que é o maior desejo que existe. O maior desejo que existe é o desejo de agradar a Deus, o desejo de santificação. Isso é produzido em nós pelo Espírito Santo quando queremos. Ele dá o querer e você alimenta o querer. Tudo que Deus dá, você tem que alimentar. Tudo que o diabo dá, você tem que rejeitar. Alimentar o homem interior com a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão importante como o oxigênio. Sem ela, nossa alma, espírito, não sobrevive. Eu preciso mais de Jesus do que o ar que eu respiro. Você pensa assim? Acredita assim? É. O que é mais importante para nós? Jesus Cristo vivendo em nós ou o nosso fôlego? O fôlego nada tem a ver com a alma e com o espírito. Espiritualmente, Deus nos deu o segundo fôlego. Você já tem o segundo fôlego? Jesus, em João 20, 22, quando ele disse, entrou de portas fechadas e disse, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E soprou neles e disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia! O crente tem um novo sopro. Aleluia! Jesus soprou em nós a salvação. Espírito Santo, a presença de Deus. Aleluia! Por isso que Deus falou para Abraão, anda em minha presença e amadurece, seja perfeito. Por que que Deus falou para Abraão, com 99 anos, anda em minha presença? Porque Deus sempre anda na nossa presença. E nós, às vezes, se esquecemos de andar na presença de Deus. Eu conheci um presbítero, já falecido, na Assembleia de Deus. Ele trabalhava nas docas. Era um irmão muito simples, muito humilde, está na glória. Irmão Noé. Ele dando testemunho, falava, irmãozinhos, hoje até esqueci que eu era crente trabalhando. Esqueci do horário. Deu a hora de eu ir embora e esqueci que tem culto. Até esqueci que eu era crente. Brincando, né? Mas temos que sempre lembrar desse nome, sobre todo nome, pedir perdão, misericórdia, ter desejo de mais intimidade com Ele, ter desejo de santidade. Você não terá esse desejo se você não mastigar a Bíblia. A Bíblia não é para saber, é para se alimentar. O que é meditação?
é a mastigação da alma. Quando você tritura e mastiga um alimento, isso faz boa digestão, se for bem triturado. É melhor que você leia 5, 6 versos de um capítulo e faça meditação com o contexto e o texto, do que ler muito sem meditação. Há várias formas de ler a Bíblia. E às vezes Deus fala conosco de várias maneiras. Por exemplo, eu fui pegar o celular para ver uma mensagem, de repente assim tocou o hino 59. Eu não conhecia. Aí coloquei para tocar e memorizei o hino. Deus falou comigo. O hino 59 da harpa. É um hino que fala que antes, na nossa mente, não tínhamos lugar para Cristo e para o céu. Agora temos lugar em nossa mente. Eu creio sim, já creio sim. Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Eu creio sim, já creio sim. Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Hino 59. Quando eu me converti, a longo prazo, indo em quase todos os cultos, era quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta. Então, quarta cantava 3 hinos, sexta, outros 3 hinos, e domingo, outros 3 hinos. Então, você aprendeu 9. Na semana que vem, não repetia os mesmos hinos, eram outros hinos. Ao longo prazo, você vai aprendendo todos. Isso é importante no nosso cântico congregacional. Ah, não vou cantar esse hino porque eu não sei. Cante a primeira vez. Você vai saber quando lhe perguntarem. Eu não sabia o hino 9. Aprendi no Guarujá. Não sabia o hino 166. Aprendi na Náutica. Não sabia o hino 407, que fala o teu celeste ensino, que Deus, o Criador ensina. Aprendi em Vicente de Carvalho. É um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco lá. É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente vai aprendendo as coisas de Deus. Ontem escutamos uma mensagem, irmão, que temos que ter muita alegria pelas coisas de Deus. Muita alegria. Para superar as alegrias supérfluas do mundo. Porque estamos em contato com a vaidade, com o colorido da vida, com tentações banais. Mas é tentação. Né, irmão? Um dia eu estava pregando, falei assim, se você tivesse todo o tempo livre do mundo e 25 anos de idade, cheio de saúde, vale a pena pecar? Mas guarde isso no seu coração. Se você é um verdadeiro cristão, você perdeu a força de pecar. Uma vez me perguntaram, Augusto, você não peca, não? Eu falei, eu perdi a força. Perdi a força. A minha força agora é para, como diz o Salmo 75:10, a força dos justos serão exaltadas, mas a força dos ímpios serão destruídas. Aleluia! Amai a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento e de toda a sua força. Aleluia! Ainda há força em você? Ainda há força em você? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Aproveita o tempo.
se há força em você, não é a força que será gasta em vaidade. Tem que remir o tempo. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no Seol não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outra versão diz, na sepultura não há trabalho, não há obra, não há projeto, não há conhecimento e nem sabedoria. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. E Deus é aquele que sempre, irmão, renova as nossas forças. Sempre. Sempre, sempre. 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 Eu entrei uma vez no VLT e uma moça se levantou para me sentar. Eu falei, não, moça, fica sentada que eu não canso. A minha carne está envelhecendo, mas o meu espírito e minha alma está se renovando. Fique sentadinha aí que você vai escutar. Ela sentou. Mas você é crente? Eu falei, estou lutando para ser verdadeiro. Aí expliquei algumas coisas da Bíblia. Ela se levantou para me sentar, mas eu falei, eu não me canso não. Aí ela entendeu no final da mensagem, eu não me canso de falar de Jesus. Há uma renovação se você está imbuído da palavra de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas diz o texto, os jovens certamente cairão. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus não se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor? Olha o texto, versículos 28 e 29, Isaías 40. Tu não sabes? Não ouviste? Quem não ouve não sabe. A pergunta de Isaías. Tu não sabes? Tu não ouviste que o eterno Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Então Isaías dá 3 títulos para Deus. O Senhor, o eterno Deus e o Criador dos fins da terra. Não se cansa, nem se fadiga. Então nós servimos um Deus, irmão, que não se cansa. Nós servimos um Deus que não dorme. Porque ele não cansa, vai dormir. Estava lendo um estudo bíblico de um pastor americano, me foge a memória, muito conhecido, conhecidíssimo, mas não me lembro agora. Ele esteve na Consciência Cristã, ali na Paraíba, João Pessoa. Ele fala um estudo sobre o sono. Deus joga os homens, apaga os homens numa cama, para simplesmente dizer, eu sou o soberano que não dorme. Você já pensou se não existisse o sono? A terra seria um inferno na terra. Se os homens dormindo, o pecado já está como está, e se os homens ficassem acordados o tempo todo? Então Deus joga o homem, dá um sono profundo e aquieta um pouco a terra. Tem um salmo que diz, Deus dá aos seus amados o sono. Esse é o Salmo 127 de Salomão. Fala de prosperidade, fecundidade. Salmo 127. Medita do Salmo 127. Fecundidade e prosperidade vem só de Deus. Tudo vem de Deus, né? Nada vem da nossa mão. Deuteronômio 8:18. Somente lembrarás que de
que Deus é que te deu força para adquirires todo esse poder. Reconheça que a força vem de Deus. A força não vem porque você estudou, a força não vem porque você sabe, a força não vem porque a comida que você comeu. Nada disso. A força vem do Senhor. Salmo 28 e Salmo 29. O Senhor é a força do seu povo. E Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. Aleluia. Salmo 28, 8. O Senhor é a força do seu povo. Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. Irmão, você se sente fraco por esse problema da vida ou tentação? Ele é a tua força. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Aleluia. O homem forte é aquele que sente que é fraco e busca força em Deus. O homem forte é o homem de joelho. O homem forte é o homem que está lendo a Bíblia. Um certo pensador disse: quando lê a Bíblia, vejo um bocado de defeito em mim. Repita. Quando lê a Bíblia, enxergo um bocado de defeito em mim, não na Bíblia. Aleluia. Então vamos levar o nome que limpa, o nome que salva, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que transforma, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele vive para sempre, está vivo, ressuscitado. E assim como ele morreu por nossos pecados, naquele mesmo instante, morremos para o nosso pecado. E quando ele ressuscitou, naquele mesmo instante, ressuscitamos para servir a Deus. Romanos 6,11. Considerai-vos morto por pecado e vivo para Deus em Cristo. Romanos 6,11. Para finalizar. Romanos 6,11. Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Amém? Senhor, a tua palavra foi falada. Ela é espírito e vida. O argumento é falho. A linguagem é falha. Mas o que está escrito é forte. Abençoa todos os nossos ouvintes e irmãos. Fortalece agora ao ouvir a tua palavra. E dá-nos um dia de paz, um dia de fortaleza em nossos afazeres, profissional, ministerial, tudo. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em o nome de Jesus. Amém.